Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. É com este texto da autora brasileira Marta Medeiros que começamos mais um Lado a Lado hoje. E sempre, evidentemente, muito contente por estar aqui com vocês. Aliás, tenho encontrado muita gente nas ruas que diz que adora o nosso programa, que acompanha, que nos cumprimenta. E isso a gente divide não só com todos os convidados que aqui vêm, mas também com toda a nossa equipe. E hoje nós vamos falar sobre política, não só sobre política, sobre a situação atual nesse país. E na última semana, por exemplo, teve uma pesquisa divulgada pelo Datafolha que apontou que apenas 7% dos entrevistados aprovam o governo do presidente legítimo Michel Temer. O índice só não é pior do que o de Sarney. Lembram-se, os mais velhos vão lembrar do governo do Sarney, em 1989, durante a crise da hiperinflação, quando o também PMDBista contava com apenas 5% de aprovação. Mulheres, jovens, e aí eu acrescentaria até os negros e os mais pobres, são os que mais desaprovam Temer. Como eleitorado feminino, a taxa de ruim e péssimo no eleitorado feminino do Temer chega a 73%. A melhor avaliação de Temer é dada pelo eleitorado mais rico, com renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos. No momento em que o governo enfrenta tamanha rejeição e um rombo nas contas públicas, Michel Temer anunciou a liberação de verbas que chegam a 15 bilhões para estados e municípios, num aceno a parlamentares da base aliada. Aliás, ele fez isso muito mais para poder calar aqueles que eram contra, que queriam votar contra o seu afastamento e, infelizmente, isso não passou. O esforço concentrado deu certo, né? Temer virou o jogo, como eu disse, que parecia perdido e saiu vitorioso. E com essa rejeição alta, né? E também a renúncia daqueles que, da Procuradoria que recomendava a continuidade das investigações contra ele. E para comentar um pouco sobre toda essa situação, nós vamos receber aqui os advogados João Gimenez e a Luísa Helena Marques de Fázio. Eu agradeço a presença de vocês dois aqui. João, você advoga em que área? Eu advogo na área trabalhista, né? A área civil e tributária. Ah, tá. E você? Eu advogo na área civil e na área de direito criminal. Mas os dois são advogados, mas eu conheço eles, já tivemos a oportunidade de nos cruzarmos aí pelas estradas da vida, e os dois são politizados, conhecem da política, por isso que eu os convidei para vir aqui no nosso programa. João, me fala um pouco, o que você está achando desse momento no Brasil? Bom, para analisarmos o momento político atual, é necessário nós voltarmos um pouco atrás, né? Mais precisamente no ano de 2016, quando ocorreu o impeachment da nossa presidente Dilma. Impeachment não, né? O chamado golpe político, né? Uhum. A partir daquele momento que se utilizou um mecanismo constitucional legítimo, que é o impeachment, mas embasado num crime de responsabilidade que não existia, né? Que foram as famosas pedaladas fiscais, né? Foi daí que nasceu todo esse caos político, esses problemas que tem aí feito o Brasil, um retrocesso do Brasil, né? Luísa, você concorda que nós estamos vivendo um momento de retrocesso em vários aspectos, não só da cena política brasileira, mas em outras questões também, como valores, comportamentos, violência, etc. O que você está achando disso? Bom, nós, como professora, né, sou professora também de Direitos Fundamentais e também sou formada em Ciências Sociais. Então, inevitável olhar para a sociedade, né, e para os direitos das mulheres. Como militante em direitos humanos e direitos das mulheres, a gente olha esse cenário estarrecido, né? Tudo que a gente leciona em sala de aula, que a gente tem falado nas palestras, nos eventos, a gente está observando o que está acontecendo.
né? Nós ensinamos aos nossos alunos na Faculdade de Direito que não existe retrocesso em termos de direitos fundamentais, em termos de direitos humanos. Mas o que se observa hoje é o retrocesso, né? Os direitos trabalhistas sendo tolhidos. Com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, né? Os direitos sociais retrocedendo. Universidades públicas quase fechando as portas por falta de salário. Inúmeras instâncias, né, dos governos federal, estadual, municipal, sofrendo aí um grande corte, né? Obviamente, fica mais fácil culpar o governo anterior, né? E cada político faz suas escolhas, em onde que ele vai investir ou deixar de investir. Exato. Né? Aliás, governar é um ato de escolhas, né? Política, você tem que fazer escolhas, né? Sim, não, a desculpa que o governo dá é que não há dinheiro, não há verba para tudo, né? A gente usa em sala de aula essa paráfrase, né? O cobertor é curto, né? Aquela história, o cobertor é curto, você está com frio, se você puxa o cobertor para cobrir a sua cabeça, o pé fica descoberto. Isso. Se você cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então, os governantes, né, o Poder Executivo em geral, eles usam esse argumento de que não há dinheiro para todas as esferas, mas a gente sabe que existe esse dinheiro, né? E o Poder Judiciário, ele interfere nesse sentido. O Poder Judiciário, ele busca fazer o Poder Executivo invista em escola, invista em saúde, dê medicamento à população, né? Como que se justifica que sempre há verba para bancos, para empresas? Não que não deva se investir em bancos e empresas, sim, claro. para gerar mais emprego, gerar mais renda. Aliás, o Temer estava esses dias conversando com os banqueiros, foi aplaudido, viu, João? Eu concordo. Foi aplaudido pelos banqueiros. Acho que os banqueiros estão muito felizes com ele, você não acha, não? Ainda hoje mesmo eu estava falando no banco, eu falei assim, gozado, uma inflação que eles falam em torno de 3%, mas uma taxa de juros que você precisa usar o cheque especial, você paga mais de 10%. Então, os banqueiros estão felizes com esse governo, né? Assim, esse governo é um governo que trata da política neoliberal, né? Os interesses desse governo é buscar o interesse da classe dominante, isso é fato. Você vê aí o corte dos programas sociais, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. E o congelamento também, né, gente? Ele congelou por os próximos 20 anos os gastos com saúde e educação. E isso já começou agora mesmo. Nós tivemos aí a interrupção de um programa importante como a farmácia popular, para citar um deles, não é? Perfeito. E a gente fica até constrangido, porque o que acontece? Que ninguém está falando mais nada. Né? Onde estão as panelas que estavam batendo bem alto quando a Dilma estava sofrendo impeachment? Exato. Né? Onde está o povo na rua? Será que o povo cansou de lutar? Jogou a toalha? Ou será que não existe uma mídia, né, que estava fazendo a cabeça, por assim dizer, convencendo o povo, né, com os grandes meios de comunicação, fiéis por trás, né, o famoso pato lá em São Paulo. Justo, né, e que estava, assim, levando a população, de alguma forma, a se manifestar. Não que não fossem legítimas as manifestações, né, mas elas eram autônomas. Será que essas críticas ao governo eram realmente... Não, eram críticas ao governo ou era, de alguma forma, o que foi incutido na cabeça da população? Né? E muita gente, sobremaneira as pessoas das camadas mais superiores, foram que fizeram o impeachment, o golpe. Que pressionaram para isso, né? Você concorda com isso, João, que o povo poderia, que o momento agora é muito mais grave do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do que quando foi o momento em que as pessoas saíram para pedir o impeachment da presidenta Dilma, que, na verdade, não teve nada que a desabonasse até agora, né? Sim. Ela não cometeu nenhum crime, né? Até porque a senhora é deputada estadual e sabe como funciona o governo do estado de São Paulo em relação às pedaladas fiscais. Claro, faz pedalada todo dia. Até mais, né? Até mais. Agora mesmo arrancou 40 bilhões de 2011 a 2016. O governo Alckmin retirou 40 bilhões da Secretaria Estadual de Educação, não é bilhões, para pagar outras coisas do Estado. Quer dizer, inclusive ele está sendo processado pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Ministério Público de Contas. O que nos chama muito a atenção é essa passividade do povo brasileiro, né?
Talvez por uma questão histórica, né? O povo brasileiro, a gente popularmente falando, fala que as coisas no Brasil é conseguido nas coxas, né? Se você for analisar a independência do Brasil, a proclamação da República, não ocorreram por meios de processo de rompimento, né? De processos revolucionários, ocorreram naquele jeitinho brasileiro, né? O que nos caracteriza até hoje, né? É o que nos caracteriza até hoje, né? Então, isso tem um viés histórico também, né? Esse viés da passividade do povo brasileiro, e isso é muito fomentado também pelos meios de comunicação de massa, né? Pela indústria cultural, pela grande mídia, que manipula de acordo com o interesse econômico predominante, né? Você acha, por exemplo, que se nós tivéssemos uma mídia, se os meios de comunicação, leia-se as televisões que têm um poder muito grande, né? Se eles fossem mais imparciais, né? Que é o que deveria ser um jornalismo correto, é um jornalismo que preza pela imparcialidade. E nós talvez pudéssemos ter um outro momento, eu acho, não é? Sim, com certeza. Quando nós estudamos, né, na faculdade, a gente estuda também as linhas do discurso, né? Como a mídia constrói o discurso, constrói, por exemplo, a revista Veja, constrói uma capa para obter aquele objetivo, né? E ao longo das páginas da revista, até mesmo as propagandas que são feitas são todas, né, engajando naquele sentido. Ou um jornal. Então, é difícil para o cidadão, né, que não tem um conhecimento, né, muito profundo sobre, por exemplo, ciência política, esse cidadão compreender. Mas esse jornal, o que ele está querendo? Ele quer que eu vá para lá, para cá? Cadê a imparcialidade? Não existe. Né? Então, é muito complicado para o cidadão conseguir filtrar muito essa complicado. Notícia. Sobretudo quando o nível de informação, às vezes, não é tão profundo, então as pessoas acabam comprando aquela informação como se ela fosse verdadeira, né? E ela não é. Uma mentira, muitas vezes dita, acaba se tornando verdade algumas vezes, né? Justo. Para quem não consegue ter essa crítica, né? Esse olhar mais crítico. E as revistas também têm esse papel. Esse final de semana mesmo, a revista Veja traz uma matéria da presidenta Dilma absolutamente falsa, da questão da Previdência. Ela, como qualquer brasileiro, contribuiu, quando chegou a idade, ela tem 68 anos, ela se aposentou. Se ela não pudesse aposentar, ela não tem outro salário, só o salário da aposentadoria, porque um presidente da República não continua recebendo salário. Ele tem, pela lei, acho que é disponibilizado para os ex-presidentes, isso vale desde o Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, enfim, todos vão ter esse direito, que alguns assessores, acho que são 4 assessores de segurança, uma coisa assim, né? É que o ex-presidente tem direito. E a Veja traz uma matéria complicadíssima, de capa, tudo, como são de todas as revistas, né? Isto é, a Época, a Veja, as principais. A única revista que você tem um pouco mais de isenção é a Carta Capital, não é? Sim. E ela tem menos circulação um pouco que as outras. Você acha que isso, João, interfere sobremaneira naquilo que as pessoas, nos conceitos que as pessoas formam, né, para si? Sim, com certeza. Para a gente pensar a mídia, é necessário a gente inserir ela no contexto capitalista, né? Existe um livro famoso que chama Dialética do Esclarecimento, de um filósofo chamado Theodor Adorno. Adorno. Isso, Adorno. Estudei o Adorno. Perfeito. A senhora, como socióloga, sabe melhor do que ninguém. E Max Horkheimer, né? E lá ele tem esse conceito da indústria cultural, que a indústria cultural é um mecanismo de manipulação das classes dominantes, que quer passar a ideologia, como falaria Marx, né? A ideologia das classes dominantes por meio da mídia. Então, achar que a gente vai ter uma mídia independente é enxugar gelo. Eu sei. Certo? Agora, me fala uma coisa. Vamos pensar no povo, na população. O que essa situação está afetando o povo? Está afetando no desemprego, na falta de perspectiva de pensar um futuro para os nossos jovens. Você mesmo disse no início da tua fala a questão das universidades públicas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das mais conceituadas universidades públicas do país, ela simplesmente parece-me que suspendeu suas atividades até o final do ano, porque ela não tem como mais sobreviver, não tem recurso para sobreviver. Porque os recursos que são disponibilizados pelo governo vêm sendo cortados.
O que tudo isso pode representar na vida dos nossos cidadãos? Bom, Beth, num primeiro momento, eu acho que existe essa questão do emprego, uma pauperização que vai ocorrendo no país. Mas o grande problema não é nesse primeiro momento. A questão é tudo que foi conquistado nos últimos 20 anos, né, está sendo perdido. E isso não vai só se refletir agora, vai se refletir mais para frente. Sim. Antes era impensável que o filho de uma faxineira, por exemplo, pudesse estudar numa universidade, sobremaneira uma universidade pública. E Sim. hoje a gente consegue perceber que existem essas pessoas tendo acesso ao estudo. Uma pessoa mais pobre, ela não conseguia nem ao menos sonhar em cursar uma universidade. Hoje, né, eu sou professora há 10 anos, a gente vê a mudança, né, nos bancos universitários. E no perfil dos alunos, né? Dos alunos. Então, as pessoas mais pobres, pessoas negras. Isso, era impensável antes um negro estar num banco escolar de uma universidade. E hoje a gente vê já nos cursos mais mulheres dando aula, né? Mais negros dando aula, né? Pessoas que vieram de camadas mais inferiores. Coisa que a gente vai notar o retrocesso daqui a uns 10 anos. Então, tudo que você acha que esses efeitos nós vamos senti-los ao longo dos próximos anos? Né? E para agravar a situação, né, a gente vê os serviços do Estado, né, no Brasil, até um welfare state meio capenga, mas a gente tem, né? Essa tentativa de... O welfare state é um estado de bem-estar da população. Isso, o estado de bem-estar social, né? Em que o governo consegue prover todas as necessidades, educação, saúde, transporte, moradia, as necessidades básicas do cidadão. Exato. Né? E no nosso país, até justificando a cobrança alta dos impostos, né, que agora tem sido cada vez mais, haja vista também o governo municipal, que tem efetivamente mandado contas até mesmo para os advogados da cidade. Que coisa! Cobrando multa, não sei se o doutor recebeu, né? Recebemos notificações. Notamos que a doutora tem processos no município, então a senhora tem que pagar um ISS, né? Bom, enfim, eu justifiquei, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Parece que o governo municipal tem buscado a qualquer custo recuperar algum tipo de receita. Esse é um problema também que a gente vive. Quer dizer, numa crise financeira como essa que nós estamos vivendo, uma crise econômica, parece que os governos são mais ávidos ainda, e aqui no município não é diferente, para tirar do povo aquilo que o povo já não aguenta mais dar, né, João? Sim, sempre tirar da pessoa mais fraca, né? E a análise da professora Luísa foi brilhante, né? Agora, eu vejo uma luz no fim do túnel. Parafraseando, a noite sempre é mais negra antes do clarear, né? A gente vê que os movimentos de esquerda eles têm se unido dentro de um contexto um pouco meio mirabolante, aí, mas eles têm se unido, né? Você vê os grupos de negros, o movimento LGBT, né? Então, eu gostei, outro dia eu estava assistindo um programa do jornalista Mário Sérgio Conte, que é um jornalista que eu, embora trabalhe na Globo, mas eu admiro ele, e ele estava fazendo uma entrevista com o Ataíde, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas ele é um autodidata, ele veio da favela e tal, e ele está montando um partido político, Partido da Favela do Brasil, uma coisa assim. Mas onde prioritariamente ele vai ter, os protagonistas desse partido político serão negros. Porque ele coloca com muita propriedade que nós temos um percentual grande da população negra, maior do que a branca, se você considerar negros, pretos, pardos, etc., né? Por exemplo, o Neymar, vamos pegar o Neymar, que está aí o tempo inteiro na mídia, né? O Neymar é negro. Não sei se ele se assume enquanto tal, mas ele é. Né? Então, quer dizer, que país é esse cuja maioria da população é negra e não tem representantes nos mais altos escalões, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Mas voltando à questão dos impostos aqui, eu só queria te perguntar o que você acha, por exemplo, falando nessas taxações e assim, a gente vendo que a população que trabalha
né, é a que mais paga impostos, né, o trabalhador que desconta no seu holerite, o pequeno comerciante, o pequeno empresário, paga muito imposto no Brasil. E o que você acha dessa tal da taxação das grandes fortunas, que nós estamos debatendo isso há décadas e ninguém até agora conseguiu colocar isso em prática, gente? E talvez nunca consiga, né, Beth? Porque quem manda no Poder Legislativo, no Poder Executivo, é quem tem dinheiro, né? Então, assim, a doutora está em Brasília, né, em São Paulo, frequenta os meios, sabe? Nós temos a bancada do boi, a bancada da bala, né, a bancada da Bíblia, né, a bancada BBB. Então, quem manda no Brasil? Né? É o povo. A gente parece, quando lê a Constituição Federal, eu ensino meus alunos, gente, não é para dar risada, é bonito que está aqui, vamos tentar fazer com que se concretize, porque está lá. Todo poder emana do povo. Quem é o titular do poder? É o povo. Então, deveria ser feita a vontade do povo, que exerce por meio de seus representantes, que são legitimamente eleitos. Sim. Mas a vontade do povo não é pagar mais imposto, né? O povo quer que os serviços sejam realizados, né? E que não seja cobrado tanto imposto. E tem direito por isso. E tem direito, mas assim, deveria... A questão dos impostos, dos tributos em geral no Brasil, ela é extremamente desproporcional. Como a senhora falou, a pessoa mais pobre, ela paga mais imposto que um rico. Um pobre que vai comprar uma caixa de fósforo ou uma cachaça, né, uma pinga na esquina, ele paga o mesmo imposto que o rico, né? A cachaça é a mesma, mas o imposto de renda, né, que é aquele que vai analisar a diferença entre os indivíduos, ele é cobrado, todo mundo acha absurdo, né, 27,5%, né? A alíquota. A alíquota de 27,5% para as pessoas mais ricas, né? Mas essa alíquota acaba sendo irrisória, considerando que um pobre vai pagar de imposto uma pessoa mais pobre, né? E assim, não importa... Porque o que você está querendo dizer é que o imposto entre na população, por exemplo, o cara que vai comprar, como ela disse, vai comprar 1 quilo de café. Se o mais pobre vai comprar 1 quilo de café e o mais rico vai comprar 1 quilo de café, o imposto é o mesmo. Para quem ganha um salário mínimo ou para quem ganha 50 salários mínimos. Esse escalonamento que deveria talvez ser diferenciado no Brasil. Não sei de que forma poderia ser colocado isso em prática. Por isso que a gente tem falado das taxações das grandes fortunas. Isso. Por exemplo, o jato, o iate, são isentos de PVA. Quem tem um avião particular, quem tem aqueles barcos bonitos, aqueles iates bonitos, é isento de PVA. Agora, quem tem um golzinho velho na garagem, tem que pagar IPVA, gente. Não. Fala a verdade, João. É justo um país assim? Não é justo. Essa taxação absurda de impostos, ela fere de morte o princípio da isonomia, né? Da igualdade, que é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de acordo com a sua diferença. Isso nós não temos essa. Não temos. A gente... o imposto sobre grandes fortunas é um meio de você retirar dos que têm mais para dar para o... Ainda se esse imposto voltasse para o povo em educação, em saúde, em melhorias sociais, mas não voltam, né? Normalmente vai para o bolso. Eu recentemente fiz uma viagem para fora do país e aí eu gosto muito de conversar, porque você é da política, você vai com um olhar diferente. Eu não vou lá para fazer compra, vou lá para aprender, para conhecer, etc. Né? E eu gosto de conversar com as pessoas. Então, por exemplo, você está na Inglaterra, o imposto lá é altíssimo. O que as pessoas pagam é alto. Mas o que me falou uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar? 90% da saúde oferecida para a população é pública e é de qualidade. Então, essa é a questão. Nós pagamos, não se trata nem das nossas percentuais da alíquota, isso e aquilo. O problema é que o retorno do imposto no Brasil que é muito ruim. Não é? Sim. Creio que fazer essa diferenciação entre os produtos vai ficar difícil, né? Mas a diferenciação na renda
na fonte, né, realmente seria uma solução. Por isso o imposto sobre grandes fortunas. Claro. Né? E, obviamente, a pessoa muito rica, ela não chegou lá à toa, né? Existem pesquisas no Brasil que revelam que as pessoas que têm realmente grandes fortunas não chegaram de forma totalmente ética, né? Os grandes latifúndios, por exemplo, eles são terras de grilagem. Terras né? de grilagem. A pessoa vai comprando, né, coloca um documento na gaveta. Terras devolutas, terras que não são, que eram do Estado, que é da União. Algumas da União, outras do Estado. E depois a pessoa ainda vem discutir meritocracia. Não, porque eu lutei, porque eu trabalhei, então eu mereço a minha fortuna, não vem o Estado ou a pessoa pobre querer tirar. Para que você precisa de Bolsa Família? Né? Como se essa pessoa que... mas foi o meu tataravô, o meu avô, né, que lutou. Mas ele lutou com qual também? Não matou algum povo indígena, não matou a pessoa que ocupava aquela terra, né? Muita gente tem mão suja de sangue no Brasil. Claro. Né? E tudo isso está escondido, bem escondido na história, porque quem conta a história é quem venceu. Né? A história é contada pelos vencidos, pelos vencedores. Infelizmente, né? Não os vencidos. Muito bom. Pois não. Esse sistema de exploração é a base do capitalismo, né? De um homem comprar o outro homem é a base do capitalismo, assim como a propriedade privada que ela... Não, pra você ter uma ideia, eu fui recentemente na Romaria da Terra, lá na região do Pontal do Paranapanema. Muito bonito. É uma das regiões do estado de São Paulo que tem a maior quantidade de terras devolutas. Que são terras devolutas? São terras que são do Estado e que foram ocupadas irregularmente por grandes proprietários de terra. Tem uma área lá que era que quem ocupou foi aquele Agripino Maia, se não me engano, que é um grileiro mesmo, ex-prefeito de Presidente Prudente. E olha que trabalho que foi dado para que aquela terra pudesse ser servida para a reforma agrária, de quem quer produzir. Não é? Porque aqui tem mania no Brasil de achar que a reforma agrária é feita para quem quer, para quem não gosta de trabalhar. Não é verdade. Não é verdade. Terras devolutas, terras improdutivas, terras que são do Estado, não pode ir para um único dono. Ela tem que ser dividida para vários donos, é ou não é? E muito se critica, né, o movimento sem terra, ou os próprios povos indígenas, né, eles são vagabundos, eles não querem trabalhar, eles só querem terra, né, mas é o direito deles, né? Claro. Por que um indígena precisa daquela terra? É a forma que aquele povo tem para cultivar ou para, né... E outra coisa, muitos não sabem, que eu vou pedir um intervalo, 70% dos alimentos que estão nas nossas mesas, no dia a dia, vem da agricultura familiar, vem dos assentamentos, vem do pequeno produtor e do microprodutor e do agricultor familiar. São eles que plantam, que colhem e que colocam nas nossas mesas o alimento que nós comemos todos os dias. Mais de 70% vem deles. Então, por aí você vê como é importante que a gente tenha essa clareza quando se trata da questão da terra. Mas nós vamos voltar, continuar falando desse assunto tão importante, que vocês veem que os nossos convidados são bambambam nessa área. Nós voltamos já, não saia daí para o nosso intervalo. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva.
Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Aqui o nosso segundo bloco, conversando sobre a situação do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E nós estávamos aqui no intervalo falando a respeito, às vezes, dessa arrecadação desenfreada, mas é preciso também ter um pouco de sensibilidade para governar, né? Entender que esse é um momento extremamente difícil, de crise financeira, de crise política, de crise econômica, de altíssimo desemprego. Quer dizer, quando você tem um cenário desse, e aí você coloca um peso ainda maior para a população, pô, vamos combinar. Não dá, né, Luísa? Não, também é uma questão governar. Nunca governei, mas creio que seja uma questão de organizar. Né? A gente tem que organizar, regulamentar onde vai aplicar melhor o dinheiro. Da mesma forma como a gente faz na nossa casa. Né? Existe esse rendimento, mas onde ele deve ser aplicado? Onde primeiro precisa? Né? Então, a população se assusta, né? com a sede arrecadatória de qualquer um dos governos. Né? Ainda mais quando a gente percebe que o dinheiro não está sendo bem investido. Né? Ou que vai para o bolso de um ou de outro. Para tapar determinados buracos que não são os da rua da cidade, né? Determinados buracos de empresas e assim vai. Então, a população fica bastante indignada. Né? A política, como já diria Max Weber, né? É uma arte, é uma vocação, tem que ser feita pelas pessoas mais novas. Claro, né? claro. E que tenham, sim, de fato, essa sensibilidade. João, você acha, por exemplo, que não seria exatamente nesse momento onde áreas mais sensíveis para a população, sobretudo a população que perde emprego, a população de baixa renda, aí você pega, por exemplo, aí que o poder público deveria investir mais em educação, mais em saúde, mais em programas sociais, e é exatamente essas áreas que estão perdendo muito espaço no atual momento? Infelizmente, com o golpe ocorrido em 2016, veio à tona um governo não eleito, né, que começou a praticar políticas neoliberais sem nenhum contexto social, certo? Veio a reforma trabalhista, veio o teto de gastos com a educação, a reforma com a saúde, a reforma previdenciária. A terceirização. A terceirização. Começou com a terceirização, que é um absurdo, né? Que foi um absurdo. Que é um absurdo. Então, parece que essa política neoliberal se retira do mais fraco, né? Para distribuir entre os maiores, entre os bancários, entre os banqueiros, né? Os grandes proprietários de terra e o capital externo, né? E isso também tem resultado, que eu tenho observado, na precarização do trabalho. Você disse no início da nossa conversa aqui sobre essa questão. Às vezes, esses dias eu vi o governo falando, porque eles gostam de fazer propaganda, né?
olha, conseguiu-se melhorar um pouco, criou-se tantas vagas no mercado de trabalho, 35 mil vagas no mercado de trabalho esse mês no Brasil. Mas que 35 mil vagas foram essas? Com salários muito mais baixos, alguns sem os benefícios que às vezes muitos cargos, como por exemplo, não sem seguro-saúde, sem a execução de horas extras, se a média salarial é 3 mil daquela determinada categoria, fala para você, eu te contrato, mas eu quero te pagar 1.500, quer dizer, é um momento onde, e o trabalhador que não tem por onde ir, né? Porque com uma crise como esta, né, acaba aceitando, você não acha? Isso a gente fala é a base do capitalismo, né? Esse exército, essa mão de obra de reserva, né, que existe. Então, não, eu não vou aceitar ganhar 1.500. Eu sou livre, né? Na base do direito contratual, de tanto o direito civil quanto o direito trabalhista, existe o princípio da liberdade, né? Que vem lá da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? E então o trabalhador fala, não, eu sou livre, eu sou igual para contratar com você, patrão. Então eu não aceito ganhar R$1.500, eu quero ganhar os 3 mil que eu ganhava antes. Pois bem, então você pode ir embora, fica à vontade, porque tem mais 3, 4, 5 que eu quero contratar, que estão ávidos por um emprego, que precisam de emprego, né? Que vão aceitar fazer esse trabalho por até menos do que você ganhava. Né? Então, onde está essa liberdade de contratar? Né? Essa igualdade entre as partes, nos contratos ou no direito do trabalho? Não existe, né? A gente critica a escravidão, por exemplo, mas no período escravocrata, né? O escravo, o negro escravo que veio da África para cá, ele tinha certeza que ele não era livre. Ele olhava para os braços, né, e para as pernas dele, ele via que aquilo era a força, né? E era a única força de trabalho dele. E ele sabia que ele não era livre, que ele não era igual, né? No sistema capitalista, a gente se engana. A gente acha que a gente é livre, mas, de fato, nós não somos. Além de nós não estarmos livres por conta do trabalho, nós não estamos livres na nossa ideologia. Né? Nossa ideologia ela é atada, ela é cunhada, feita, né, por uma mídia ou por uma educação que não nos torna livres. Né? E você acha que essa questão que ela está dizendo, por exemplo, dessa ideologia, ela é reproduzida o tempo inteiro? Você que falou bastante aqui sobre a questão dos meios de comunicação, sim. Na verdade, os meios de comunicação reproduzem essa ideologia dominante que a gente vive no Brasil, né? Que se você trabalhar bem, você vai chegar lá, né? Você vai conseguir, quer dizer, quantos conseguem e quantos que... É como se a população não trabalhasse. Na verdade, a população trabalha muito. A jornada de trabalho no Brasil é uma das mais altas do mundo. Tem países, a França, por exemplo, você tem uma jornada, se não me engano, de 35 horas semanais. Aqui não. Na França, você no domingo, você não encontra nada aberto. Nada aberto. Mal a padaria para pegar um pãozinho. Né? Entendeu? Então, e aqui no Brasil se trabalha muito. Mas só que com este discurso de que o trabalho dignifica o homem, tudo bem, eu também trabalho muito, todos vocês trabalham muito, vocês aí de casa também trabalham muito. Mas a gente quer trabalhar e quer ter o resultado desse trabalho, você não acha? Com a reforma trabalhista precisamos ver qual a qualidade do emprego que vai produzir, né? Primeiro que o termo reforma é um termo que não existe, né? Porque, supõe um exemplo de uma casa, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente faz uma reforma para melhorar, certo? No caso da reforma trabalhista, se fez uma reforma e piorou. Piorou. Né? Se utilizou o termo reforma, o termo modernização. Na verdade, o produto é muito ruim, então eles utilizam uma embalagem para tentar vender o produto, né? A embalagem é bonita. A embalagem é bonita, mas o produto é péssimo. Acho que no nazismo, Goebbels utilizava muito essa doutrinação dos meios de comunicação e tal. Mas entrando no tema da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista ela é péssima para o trabalhador, isso é fato, basta ler a reforma trabalhista. Agora, por um viés sociológico, a gente pode analisar a reforma trabalhista também como ruim para o próprio capitalismo. Por que eu digo isso? Isso pensando a médio e longo... Para o próprio patrão, para o próprio empregador. Exatamente. Porque pensando a médio e longo prazo, vai se aumentar a desigualdade social, com a desigualdade social vem a criminalidade... Nós vamos entrar nesse ponto também. Mas antes eu queria fazer uma pergunta.
você acha que o que os jovens nossos podem esperar desse nosso país, gente? Só para concluir que eu tinha começado no bloco anterior, a ideia dos concursos públicos. Né? Antes, o concurso público ele atraía muitas pessoas, né? Porque o Estado ele fornecia bons serviços e bons salários. Então, uma pessoa, o grande estudioso, né, de direito, por exemplo, aquela pessoa que estudava, que sabia muito, ele queria ser juiz, queria ser promotor, queria ser professor numa universidade federal, ou defensor público, um concurso público. Hoje, quem vai se aventurar ao serviço público? Quem? Porque ele caiu muito. Porque ele caiu, não há mais certeza. Né? Então, com isso você vai notar, né, o serviço público que antes era de altíssima qualidade, por exemplo, um médico do SUS. Vamos começar. Não precisa, né? Vamos pensar nos professores. Sim. Nos professores. Os professores das escolas públicas do Estado de ensino hoje, o ensino fundamental, antes o grupo escolar, o ginásio escolar e o colegial, né? Era colegial isso. A qualidade dos professores das escolas públicas era um negócio. E os professores eram bem remunerados. Sim. Muito bem remunerados. Aí foi caindo. E hoje a gente vê como está a educação. Né? A gente pega na universidade esses alunos. Mesma coisa talvez seja o que aconteça nas outras esferas, né, do serviço público. Então, nós temos medo disso. Né? Então, você acha que dentro dessa lógica que você está dizendo, o jovem também hoje fica um pouco com um futuro meio nebuloso. Quer dizer, o que eu vou esperar? Eu estou com 16 anos, 17, 18... Estou me preparando para poder me qualificar, seja no ensino profissionalizante, seja numa universidade, se ele tiver oportunidade, e mesmo no mercado de trabalho. O que espera? O que ele pode esperar disso, gente? É bastante preocupante. E, por outro lado, a gente poderia esperar que esse jovem fosse para a rua lutar, exigir os seus direitos, exigir melhoria. E onde estão esses jovens? Será que eles não estão percebendo o que está de fato acontecendo? Exato. Fica difícil. De fato, esse processo de desestatização, né, esse enfraquecimento do Estado, da educação, da saúde, ele nada mais é do que uma tentativa de depois privatizar esses meios, né? Claro. Privatizar o SUS e os demais órgãos públicos, né? Isso na verdade, o Estado vem gradativamente tirando as suas responsabilidades. Né? Aqui no estado de São Paulo, o estado já governado por tucanos já há bastante tempo, né? Há mais de 2 décadas, esse movimento é permanente. Por exemplo, nós estamos tendo lá na Assembleia, o Alckmin mandou para nós o processo de venda do Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera, tão famoso, todo mundo conhece o ginásio do Ibirapuera. Pode não conhecer pessoalmente, mas conhece pela televisão, lindo, né? Porque os grandes jogos de vôlei, de basquete, de tênis, de tanta coisa, shows, um espaço lindo de São Paulo, ele quer vender. E ele quer vender agora as ações da Sabesp, quer dizer, não tá, o resto, o que sobrou da CESP, o restinho que sobrou da TCESP. Então, os tucanos aqui limparam o Estado. E o pior de tudo, né? O governo municipal de São Paulo, né? Esse é outro. Gente, o Dória. Ele colocou agora portão para fechar o acesso ao Minhocão, ao parque público, quer fechar o acesso. E o pior, Luísa, não sei se vocês viram na semana passada, uns alunos da escola municipal do bairro da Brasilândia, que é um bairro populosíssimo na zona norte de São Paulo, só pode comer uma refeição. Se um aluno tiver muita fome, ele está ferrado. Porque ele passa pela merenda, olha, isso é típico do nazismo. Isso é típico da época do Hitler. Ele passa pela merenda, a mãozinha dele aqui, o dorso na mão, recebe uma marca. Recebe uma marquinha, ele não pode voltar para repetir a comida. Não é? Nem toda criança come 2 pratos. Às vezes a criança normalmente se satisfaz com um prato só. Mas e aquela que quer comer 2? Se eu tenho um filho numa escola dessa, eu juro para vocês que eu entro na justiça para garantir que meu filho tenha direito a comer o coelho. Porque é obrigação dele fornecer uma merenda de qualidade. É ou não é? Perfeito. E, gente, bom, para citar isso, mas eu queria, voltando à questão que você levantou, da criminalidade. E a gente vem observando um aumento da criminalidade no Brasil em todos os níveis. Em todos os níveis. Assaltos,
homicídios, criminalidade contra comunidades quilombolas, criminalidade contra a mulher. Ontem, a Folha de São Paulo trouxe na sua manchete que os estupros no Brasil, estupros coletivos, significa vários homens estuprando uma única mulher. E às vezes uma adolescente, de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos. Aumentou brutalmente no Brasil, brutalmente. O que é essa violência toda, João? Isso, na sua opinião, é resultado do quê? Bom, esse aumento da criminalidade claramente é um reflexo da desigualdade social, né? Ninguém nasce criminoso, o meio o faz criminoso, né? Com essa política hoje de retirada de direitos, tal, a tendência realmente é aumentar esse processo de criminalização, né? E voltando àquele tema, isso pode ser um tiro no pé do próprio burguês, do próprio capitalista, né? Porque com a desigualdade social o povo começa a se revoltar, né? O povo começa a se organizar. Basta ver que na Revolução Russa, a revolução nasceu do estado de miserabilidade do povo, né? Então o povo começa a ver sobre um outro viés as condições dele e passa a um processo revolucionário, que é o que está faltando aqui no Brasil, né? Não precisávamos ter uma revolução, precisávamos ter uma reação da população, não aceitando essas práticas como tem hoje, que estão levando a esse fosso cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres, não? Eu creio que a maioria deve estar cansado, né, de lutar, cansado de sofrer. Mas nós não podemos assistir a tudo isso passivamente, né? É o Brasil que a gente vai deixar, o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, quer que seja, né? Então, o que vai sobrar do Brasil? Eu realmente não sei. Então, cabe a nós lutar, não deixar vencer, não jogar a toalha, continuar em frente, né? Cada vez que a gente pensa em desistir, vem algum fato que fala, não, é preciso lutar, é preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente. Agora, essa desigualdade toda, realmente, ela aumenta a criminalidade. Aqui em Catanduva mesmo, a gente tem observado isso, é um aumento estrondoso, e isso tira das pessoas essa tranquilidade. Tem uma matéria hoje, se não me engano, falando sobre essa questão. Eu vi, não me lembro qual site que eu vi, que os filhos hoje, as crianças, não podem mais ir para as ruas, às vezes. Não é ir para as ruas, ficar na rua, é fazer da rua um espaço lúdico, de brincadeiras, de interação, que hoje você não deixa mais seus filhos ficar nas ruas em função dos riscos que as ruas representam para as pessoas. Tem crescido bastante na cidade e na região os condomínios fechados. Exato. Né? A gente vê agora, creio que em Catanduva, há uns 5 anos atrás, devia ter 1 ou 2 condomínios fechados. Agora já temos vários. Né? Mas para uma população de renda mais alta. Sim, mas até de uma população de classe média, né? Classe média alta, que está com medo, né? Não quer se expor e quer que seus filhos cresçam naquela redoma de proteção, né? E também, principalmente, por causa do medo. Mas, João, isso não é pior? Quer dizer, essa desigualdade toda, nós vamos ter que ficar construindo novos presídios, construindo Fundação Casa, sufocando a superpopulação nesses lugares, aumentando os homicídios, aumentando os riscos, tendo uma população mais abrutalhada, vamos dizer assim, porque não está tendo, essa população não está tendo oportunidade de mais nada nesse país. A gente trata esse problema investindo na parte social, né? O que esse governo deixou de fazer, que era feito, foi muito bem feito pelo governo Lula, apesar dos problemas. O governo Dilma também o fazia, né? Sim. Então, a saída é sempre investir em políticas sociais para fazer aquele equilíbrio, aquela igualdade. Mas você não acha, João, que quando a gente tem esses retrocessos como nós estamos tendo? Semana passada, por exemplo, saiu uma notícia de que 4,5 milhões de brasileiros que haviam ascendido, que haviam saído das camadas mais pobres e conseguido ter uma vida mais digna, né, digamos assim, uma classe C, a nova classe C, que foi tão falada nos governos do Lula e da Dilma, porque houve, de fato, essa ascensão social, 4,5 milhões já voltaram de novo para a linha da miséria. Você não acha que isso... como é que a gente faz para... Porque é tão ruim agora, é tanto retrocesso, que em quanto tempo nós vamos demorar
para poder recuperar tudo isso que nós estamos perdendo nesse governo? Esse fenômeno da classe média é um fenômeno novo no Brasil, né? Porque antigamente o Brasil era dividido entre os ricos, os pobres e os miseráveis, né? Do governo Lula para cá houve esse aparecimento da classe média, né? Que foi a grande responsável também pela derrubada do governo Dilma, né? Você quer continuar? Eu creio que as pessoas acabem, de alguma forma, esquecendo de onde vieram, né? Às vezes a pessoa, quando ela deixa de ser oprimida, ela passa a querer oprimir também. Né? E a gente não sabe como explicar isso, né? Para a pessoa que ela não, olha, de fato, de onde você veio, tem muita mais gente que precisa crescer, né? E essas pessoas, elas vão, de alguma forma, posteriormente, contribuir com o capitalismo consumindo. Consumindo, né? então. E elas têm que ter consciência que os créditos que eram facilitados hoje não se tem mais, o financiamento das escolas, né, o FIES, o ProUni, caíram de forma expressiva, hoje você não tem quase mais. A ampliação de serviços de saúde, como, por exemplo, aqui em Catanduva, que nós temos a UPA. A UPA foi uma ação do governo federal, do governo do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida, que os investimentos sobre o programa também foram reduzidos quase a pó, né? Ficou pouquíssima coisa. Quer dizer, e tudo isso são programas que eram cujos beneficiários exatamente essa camada mais pobre, que hoje perdeu isso, né? E essa reação que a gente não vê mais. E o próprio sistema estava se investindo mais também nessas camadas, né? Essa nova classe média, por exemplo, que não teria acesso a um plano de saúde particular, foram criados agora, não sei se vocês já ouviram falar, aqueles médicos que pagam mais, você paga mais barato a consulta e consegue, não fica na fila do SUS para ter acesso a um exame ou a consulta médica, você paga um valor 40, 50 reais uma consulta médica. Existe, eu não sei se eu posso falar o nome, né? Eu já vi algumas, mais no município de São Paulo, e agora está chegando no interior. Doutor Consulta, várias. Então, assim, a pessoa não consegue ter um plano de saúde particular, que é muito caro, né, para qualquer pessoa. Também a pessoa não quer ficar dependente do SUS, porque todo mundo sabe que ele não é suficiente. Então, alguns médicos espertos tiveram essa sacada de criar, né, essas clínicas mais populares, em que a pessoa consegue rapidamente ter uma consulta pagando preços módicos, né? Então, qual a qualidade também desse médico que vai ser oferecido? Justo. Né? Então, tá bastante complicado. Eu trabalho numa universidade particular, né? Não aqui nessa cidade. Mas, com o corte do FIES, a diminuição das vagas e do incentivo do FIES, nós, professores, sofremos corte também, né? Antes, a gente podia dar 4 aulas por manhã ou por noite. A universidade cortou. Os alunos que ingressam agora só tem 3 aulas por período. Puxa vida. Então, quer dizer, o mesmo conteúdo que eu lecionava antes em 2 aulas, por exemplo, eu vou ter que lecionar em 1h30. Quer dizer, isso também reflete na qualidade do ensino. Eu já não conseguia terminar tudo antes. Agora, com 1h30, com meia hora a menos, né? Fica muito complicado. Então, é isso que a gente vai notar, né? Precarização em todas as Na verdade, o que a gente vem observando é uma perda sistemática, permanente, de vários programas, benefícios, incentivos que a população vem sofrendo, né, nesses últimos, sobretudo nesses últimos 12, 13 meses aí que as coisas se acentuaram. Mas né? Eu acredito que não é correto, né, se explicar, se atribuir essa culpa ao governo anterior, e muito menos não é correto jogar esse ônus para a população. Claro, né? Claro. Porque tudo que foi alcançado corre o risco de ser perdido, enquanto creio eu que há outra forma de se resolver essa questão. Sabe, né? Como você disse, o dinheiro tem. Basta você ter fazer escolhas acertadas e prioridades, isso. Né? E ter prioridades. Nós vamos voltar no nosso último bloco e vamos falar um pouco desse clima de violência, de ódio, que a gente tem observado aí, de manifestações muito complicadas, como nós tivemos na semana passada. Enfim, um minutinho, nós voltamos já já.
Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Planeta Surf, agora em novo endereço, Rua Rio Claro, número 231, no centro de Catanduva. Bem, voltamos aqui a esse nosso terceiro e último bloco, falando sobre a situação atual do Brasil, do Estado, da nossa Catanduva. E agora eu quero puxar um pouquinho para falar com vocês dessas manifestações que a gente acompanhou nas últimas 2 semanas, principalmente, em várias partes do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, teve manifestações de racistas, daquela entidade Ku Klux Klan, que já tinha, eu achava que já tinha até terminado isso aí, que tinha acabado, né? E é uma entidade que prega a morte dos negros, né? Violentíssima, que operou e atuou por décadas nos Estados Unidos, sobretudo antes do processo da abolição da escravatura deles, né? E mesmo após, na região, no sul do país, né? O sul dos Estados Unidos sempre foi mais atrasado que o norte, né? E isso até redundou na Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, o momento atual, a eleição do Trump, eu acho que ela nos remete a várias outras, ela desencadeia pelo mundo uma série de reações. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Porque resultou, por exemplo, na eleição de Dória, né? Que é uma figura muito controversa e muito complicado, né? Um snob que acaba ganhando a prefeitura da principal capital do país e está dando no que está dando. Quer dizer, está fazendo um governo voltado exclusivamente para os mais ricos. Agora ele abriu, e deixando os pobres ao Deus dará. Haja vista o que nós falamos agora há pouco da questão da merenda. Mas bem, vamos analisar um pouco de fora para dentro. Essas manifestações que junta, infelizmente, a manifestação terrorista, os ataques terroristas que nós tivemos em Barcelona, na Finlândia, para dizer os 2 últimos, né? E
essa conduta xenófoba, que é pessoas que não admitem que o seu país receba imigrantes de outras nacionalidades, sobretudo de países mais pobres, como é que você está enxergando e vendo tudo isso? Assustada? Realmente a gente fica bastante assustado, né? A gente não esperava isso. Estamos já no século XXI, né? Não estamos no período abolicionista. Justo. As pessoas achavam que o Ku Klux Klan já não teria mais importância, ou que movimentos nazistas ou neonazistas... A Alemanha teriam, também teve, sim, né, Luísa? Que teria novamente todo esse fôlego. Né? E, de modo contrário, a gente assiste estarrecido tudo isso. Então, a gente pode citar Marx novamente, né? O mundo, ele é feito... A história, né, da humanidade, ela é cíclica. Ela ela tem avanços e ela tem retrocessos. Né? O Karl Marx, ele se baseia no Heráclito, que é aquele filósofo grego, né, que ele fala que a mesma água que passou naquele rio não é que está aqui agora, não é a mesma água que vai passar daqui a um tempo. Então as coisas elas têm um movimento dialético, elas mudam, né? E da mesma forma como as coisas avançam, as coisas também voltam, elas retrocedem. Por isso que a gente fala sempre de ficar atento, nunca dormir. Por Sobretudo para os retrocessos. Sim, né? Da mesma forma como, por exemplo, as mulheres foram conquistando o seu espaço, né? Hoje a gente vê que tem muita gente que critica o poder das mulheres. Né? Ou quanto, por exemplo, nós avançamos. Tivemos uma presidente mulher, ou uma presidenta mulher. E quantas críticas ela sofreu? Muitas delas até pelo fato de ser mulher. De ser mulher. Obviamente, fica difícil acreditar que ela teria passado por tudo isso se ela fosse homem. Exatamente. Né? A gente, nós que somos mulheres e que pensam sobre esse assunto, a maioria... E eu acho que o que mais, assim, só para fazer um parêntese nessa sua fala, eu acho que o que mais ficou patente isso foi na abertura da Copa do Mundo. Quando ela vai para o estádio, né, e ela é agredida de uma forma assim que eu nunca vi uma manifestação tão grosseira, tão deselegante, tão de rasteira, como foi naquela tarde, na abertura da Copa do Mundo, que ela foi, porque quer queira, quer não, o que é isso, né? Eu posso ter diferenças, mas eu não vou agredir a pessoa porque eu não concordo ideologicamente com ela, pelo contrário, eu vou tratá-la com respeito, e é esse respeito que está faltando no mundo, você não acha, João? Lembrando que as vaias foram dadas pela presidente por pessoas de poder. Não foi só vaia, né? Vai ainda é uma manifestação democrática. Agora, os xingamentos já não né? Porque quem assistiu essa Copa do Mundo foi as pessoas com renda, né? Não foi uma Copa do Mundo para pobres, né? Justo. Agora, em relação a esses movimentos de extrema-direita, movimentos fascistas que crescem vertiginosamente... Aí, no mundo. No nosso país, haja visto o fenômeno Bolsonaro, né? Isso. Eles são enraizados por base no medo, né? É uma política xenófoba, uma política racista, que a origem dos problemas ela está na classe, na cor, na ideologia. É claro. Né? Sobretudo em países mais pobres. Por exemplo, essa questão da Síria. Né? A Síria está vivendo um conflito sem precedentes, uma guerra, uma guerra civil sem precedentes. E vem os sírios de lá espalhados pelo mundo inteiro. Tem países que já, do jeito que eles chegam nas praias, e mandam de volta, para morrer no mar mesmo. Aqui no Brasil, pelo menos a gente abre as portas, mas eu tenho observado já manifestações bastante xenófobas aqui. Esses dias, no Rio de Janeiro, um sírio, porque o sírio chega aqui, ele já se ajeita e vai arrumar alguma coisa para ele trabalhar, para ele sobreviver. Eu tenho acompanhado isso muito de perto em São Paulo. E mesmo ali, Guarulhos tem muito já refugiado sírio, São Bernardo do Campo tem muito refugiado sírio. E eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, então é meu papel também fazê-lo. E no Rio de Janeiro ele estava lá numa barraquinha vendendo esfirra, porque é o que eles sabem fazer. Aliás, é uma das coisas que eles mais fazem, a área de comestíveis. Pois chegou um senhor com um pau na mão, com um pau desse tamanho, não sei se vocês chegaram a ver, e ele gritava, saia do meu país. Esse país aqui é meu, saia do meu país. E o sírio ficou extremamente constrangido e ficou quieto. Ainda bem que ele não reagiu. Né?
Isso foi até bom para ele, porque agora ele montou um negócio mais... Ele agregou valor no negócio dele. Mas é uma conduta que você não espera que o Brasil possa ter esse tipo de coisa, Porque né? o nosso país foi fundado por imigrantes, Pois né? é. Ninguém era daqui. Eu era de Portugal, Itália, Espanha ou da África. Eu era do Líbano, meus avós eram do Líbano. Esse discurso de ódio, ele não se encaixa ao nosso país, né? Que é um país multicultural, de várias cores. Mas tem acontecido. Sim, tem acontecido. Tem acontecido. Nessa caravana, por exemplo, que o ex-presidente Lula está fazendo pelo Nordeste, você viu que, acho que foi em Salvador, uns policiais militares, né, defensores do Bolsonaro, que você diz, pegaram arma. Eu vi. E deram tiro para cima. E começaram a falar um monte de bobagem. Foram depois recolhidos, não sei se foram presos, enfim. Porque nós temos que rechaçar esse tipo de conduta. Vocês não acham? Que leva a extremos, né? Extremos de ódio, de violência, de discriminação, né? De intolerância. Esses movimentos intolerantes também, eles são embasados um pouco na falta de cultura, de informação, de educação, né? Pessoas que não têm um viés político, um viés ideológico, perdão, um viés sociológico, né? Que apenas se deixam levar pela manada, né? O que nós discutimos bastante, né? O meu mestrado foi em Direitos Humanos, lá no Largo São Francisco, lá na USP. A gente discutia bastante a questão da alteridade. O multiculturalismo, né? E a alteridade. O que é alteridade? Você se colocar no lugar do outro, né? Não existe a possibilidade de jamais o Brasil passar por essa situação. Nós podemos, sim, sofrer uma guerra civil, né, ou um ataque, ou uma guerra mundial, não se sabe. E nós podemos ser o próximo povo a ter que vagar pelo mundo em busca de um lugar para morar. Né? Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro e receber o outro. E, ao mesmo tempo, lembrar que nossos antepassados, quase todos vieram de fora. Sim. Né? Então, isso é inadmissível. Né? Mas a gente nota no mundo inteiro, não só no nosso Brasil, esse crescimento realmente da ultradireita, né? Dos movimentos de direita, do machismo. Né? Muita gente não admite que mulheres dividam o mesmo espaço. Né? Muitos homens não admitem que as mulheres dividam o mesmo espaço na política ou nos empregos, que negros dividam o banco escolar ou que dividam a universidade, a política. É muito difícil a gente conseguir se livrar disso e a gente tem que se policiar. Então, qual que é a chave disso tudo? É a educação em direitos humanos. Sim. Educação em direitos humanos, educação em gênero. Né? Não é tirando da escola o gênero. Né? O gênero existe. Claro. Vem algumas bancadas... Somos homens e mulheres. É histórico isso. Claro. Querem tirar isso querem tirar isso da grade curricular. Eles querem tirar a evolução. A história da África querem tirar das escolas, né? Exatamente. A religião. É inevitável falar de religião, é necessário falar. Como DEM agora entrou no Supremo, aquele partido político, os democratas, de democratas, na verdade, não tem nada, né? Porque entrou no Supremo querendo acabar com as cotas. Pois é. Porque as cotas, na verdade, é uma dívida social que nós temos com negros, com mulheres, etc., com os mais pobres, sobretudo com os negros e com os mais pobres. E para quem fala mal das cotas, né? A mesma pessoa que fala mal das cotas ama os Estados Unidos. Né? Só que essa questão das cotas, ela começa nos Estados Unidos, são chamadas affirmative actions, né? As ações para acelerar a igualdade. Isso. E assim que a igualdade for alcançada, não existe mais a necessidade de ter essa ação afirmativa ou de ter a cota. Né? Perfeito. É a mesma coisa agora na reforma política, eles estão discutindo lá as cotas para mulheres. Vai ter cota ou não vai ter cota? Ou seja, por exemplo, nós temos 94 deputados estaduais na Assembleia. 94. Tem 10 mulheres só. Com 52% do eleitorado paulista composto por mulheres. Perfeito. Nós temos 513 deputados. Não chega a 10%. Acho que são 8% de mulheres que tem no Congresso, na Câmara Federal. De modo, no Senado, são 12% de mulheres. Então, é muito pequeno. Então, eles estão discutindo se vai ter cota ou se não vai ter cota. Do jeitinho que você falou.
durante um período, depois acaba, para poder estimular as mulheres a participar da vida pública, da política, enfim. O ideal né? não seria ter que ter a ação afirmativa. Justo. O ideal seria que já houvesse a igualdade. Justo, né? claro. Ou, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Né? Agora, na Bahia, eles estão querendo mudar o nome da vara de violência doméstica para a vara de paz familiar. Claro, tem que ter paz, mas existe a violência doméstica. Porque não dá vamos pra colocar escamotear. pano quente, É claro. Ela existe. Então, por que é necessário uma Lei Maria da Penha e não uma Lei Mário da Penha, como muita gente fala? Né? Porque ainda é a mulher a vítima da violência. Enquanto ainda houver mulheres apanhando os seus maridos sendo mortas, ainda vai ser necessário essa legislação. Ontem, um delegado que trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, estava afastado do cargo. Eu o conheço, eu vi pelo site, acho que da Globo.com, uma coisa assim, ele matou a mulher e se matou. Quer dizer, o feminicídio, que é o assassinato de mulheres, aumentou barbaramente no Brasil. Então, até quando nós vamos aguentar isso? Enquanto nós tivermos essa abordagem de que nós não precisamos de ter uma cultura de gênero, nós precisamos de ter uma cultura de igualdade racial, que nós não precisamos ter uma cultura que possa dar oportunidade para os mais pobres, nós não vamos conseguir avançar. Vocês não acham? E essa cultura do ódio vai acabar sendo predominante se a gente continuar desse jeito. Sim, por esse caminho a cultura do ódio vai predominar. Cabe a nós, né, nos policiarmos, como a doutora disse, e buscar melhorar essa situação, né? Justo. A senhora vê os movimentos de esquerda têm crescido. Acho que o povo cansou de apanhar um pouco, né? Você vê os movimentos LGBT, o movimento negro, eles têm se unido. Um fenômeno que cresce no Brasil, que nunca ocorreu no Brasil, que é a união dos grupos de esquerda, né? Junto com os partidos políticos, com o PT, com o PSOL. Então, é uma luz no fim do túnel. Tomara Deus. Eu agradeço muito vocês, gostei muito das nossos bate-papos aqui, mas o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. E eu queria aproveitar este momento para poder aqui fazer uma observação que eu acho muito pertinente com relação ao reajuste da tarifa de ônibus coletivo aqui em Catanduva. Catanduva, os ônibus percorrem um trajeto muito pequeno, se comparado às cidades maiores. Se nós olharmos aqui na vizinha São José do Rio Preto, nós vamos ver que os ônibus andam muito mais lá em Rio Preto, porque a cidade é maior. Portanto, a distância que eles, de um bairro para o outro, do bairro para o terminal central, é muito maior. Aqui em Catanduva, a distância é menor, a qualidade dos ônibus é duvidosa, né? Os ônibus, a população reclama, porque às vezes os ônibus estão sujos, o horário dos ônibus também é muito complicado, demora para passar e a passagem é cara. Já era cara, se tornou mais cara ainda, com reajuste que chega próximo de 10%, 9,09% de reajuste, para uma inflação que não chegou a 3%. Então, acho que isso é um absurdo. Eu acho que quem tomou a iniciativa de fazer isto deveria rever esta posição. Deveria rever e voltar aos preços anteriores. Não há razão nenhuma para o reajuste da tarifa de ônibus. Esse reajuste, para muitos, pode ser pouco. Pode ser pouco. Mas é alguns centavos. Mas para quem trabalha, para uma empregada doméstica, para o trabalhador rural, para um trabalhador braçal, para um trabalhador de serviços gerais que ganha R$900 por mês, é muito dinheiro. Portanto, eu gostaria muito de deixar esse pedido aqui, né? Se foi o prefeito que deu o reajuste, para que ele possa rever. Chama lá os diretores da empresa, sente com eles e encontre alternativas. Mas que essas alternativas basta de tirar em cima da população. E, sobretudo, em cima da população que mais precisa. Está dado esse recado, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, espero que vocês tenham gostado do programa e até semana que vem. Continue agora, evidentemente, com a programação aqui da Nova TV.